A maioria dos dias eu não consigo dormir, pelo menos antes da meia-noite. Eu tenho muita dificuldade de dormir. Eu fiz 22 anos recentemente e até agora eu nunca consegui sustentar um namoro, muito em detrimento do que eu passo todos os dias, do que eu sinto todos os dias. Isso acaba afetando a minha vida de tantas maneiras, afeta tanto a minha relação com as pessoas também. Uma coisa complexa pra mim lidar, às vezes até pra mim entender. Eu demorei muito a entender tudo o que eu tinha. E eu sempre fui um cara mais sensível, um cara muito mais sensível, às vezes até mais do que as pessoas percebiam. Porque eu fui aprendendo muito bem a ligar a chavinha do sensibilizado e não deixar as coisas fazerem com que eu me sentisse ruim. Mas o transtorno do estresse pós-traumático é um outro nível disso. E assim, muitas vezes eu consigo ligar a chavinha do dessensibilizado. Muitas vezes quando eu passo por coisas, situações de gatilho, a chavinha do dessensibilizado ela me ajuda, sabe? A não deixar aquilo levar eu como se fosse um mar de emoções, sabe? É quase como se tivesse um botão vermelho e esse botão vermelho é quase como se tivesse um botão vermelho no meu corpo ali dentro de mim e tivesse um louco assim do lado que ele tá dormindo, que ele tá cansado, sabe? E eu observando toda essa situação, um botão vermelho assim de emergência, sabe? Aí a pessoa, o louco, né, ele tá lá dormindo. Às vezes ele acorda, sabe? Quando ele ouve alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa, ou quando eu tô em alguma situação, e ele vai lá e aperta o botão vermelho. E o meu corpo entra no modo sobrevivência, no modo emergência. Eu começo a passar mal, a minha mão, ela começa a tremer. Às vezes eu sinto como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco. Eu tenho flashbacks de situações que eu passei, e eu posso até falar delas de forma mais tranquila. Eu só não posso me lembrar como eu me senti naqueles momentos. Eu percebi isso. E assim, o transtorno do estresse pós-traumático, a palavra-chave é que ele é um problema no sistema límbico. É basicamente a sua chavinha, realmente o botão vermelho de sobrevivência do seu cérebro, sabe? Da sua cabeça. E eu andei convivendo com o transtorno do estresse pós-traumático a minha vida inteira. Eu não sei, não tem exatamente uma perspectiva de cura, sabe? É uma coisa chamada crônica, você leva pro resto da sua vida, geralmente. E ultimamente eu passei uma boa parte da minha vida tentando melhorar ela. Eu já me decidi de que eu, independente de eu me curar ou não do transtorno do estresse pós-traumático, eu vou fazer o melhor que eu posso para poder viver uma vida bem, uma vida normal, sabe? Como uma pessoa normal. Só que é muito complicado, sabe? Muito complicado. E as pessoas às vezes elas não têm nem um décimo da dimensão do que eu passo com relação a tudo isso. A maioria das vezes as pessoas não entendem. E assim, eu até converso com as pessoas que eu tenho mais afeto, as pessoas que são mais próximas de mim, as pessoas que eu gosto mais sobre isso, sabe? Mas muitas vezes acaba sendo pior pra elas, sabe? É como se eu estivesse carregando elas pra baixo. E eu comecei a parar de falar, até porque às vezes as pessoas elas nem conseguem me ajudar com relação a isso. O maior exemplo disso foi meu pai. Meu pai me levou para um consultório de psiquiatria. O psiquiatra não sabia o que eu tinha. E assim, o meu pai ficou um pouco, sabe, influenciado demais pela maneira como ele via a situação. Eu passei 5 anos tratando com remédios que não funcionavam. Eu passei os 5 anos falando que os remédios não funcionavam.
que eles não me ajudavam. Eu lembro até o nome dos doutores, sabe? E eu vou deixar eles de fora disso. Mas assim, foi 5 anos, cara, tomando remédio que não funcionava, na merda, me sentindo mal. Tinha épocas, sabe, que eu passava 3 meses, um mês inteiro deprimido, porque depois que eu acabava entrando em crise, eu ficava muito desgastado, muito desgastado. E assim, depois a gente começou a fazer um tratamento completamente voltado no consultório de psiquiatria, né, para transtorno do estresse pós-traumático, e ele tem começado a dar muito certo. Eu tomo alguns antidepressivos e eles têm me ajudado muito, pelo menos a lidar com o pós-crise, sabe? A não fazer com que eu fique tão desgastado. Mas ainda assim é uma coisa que me afeta de uma maneira, sabe? E às vezes eu vou conversar com as pessoas disso e elas não entendem que não é um negócio que eu consigo controlar, sabe? Meio que são as cartas que a vida me entregou pra jogar esse jogo. E eu acho que a parte mais difícil é a do sono sempre. Eu sempre tenho muita dificuldade de dormir. Qualquer situação que eu passo com relação a alguma situação que seja mais gatilho do transtorno do estresse pós-traumático, eu não consigo dormir. Eu fico geralmente até 3 da manhã sem dormir. E assim, geralmente quando eu vou ficando cansado também, quando eu tô bêbado ou até mesmo eu tô desgastado por alguma outra coisa, fica muito mais difícil de ligar a chavinha do dessensibilizado. E nesses momentos é que alguma coisa acontece e meu cérebro pifa, sabe? O trauma em si, né, os traumas em si que eu tive, foi mais de um, né? Eu acho que o principal, o que mais me dói, foi um dia que eu tava em casa, eu tava com a minha mãe, e eu era criança, e além de ser criança e ser muito sensível, sabe? Ela chegava todos os dias com raiva do trabalho, ela tava sempre com raiva, e eu nunca sabia o porquê que ela tava com raiva. E era quase que a situação geralmente é quando uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito afeto, sabe? Quando eu sinto que o mínimo lampejo de que essa pessoa tá com raiva de mim, eu pifo, sabe? É uma situação que eu não posso. Não posso lembrar como é que eu me senti. E é difícil também esquecer como que eu me senti naquele dia, se de cada 2 em 2 meses, 1 em 1 mês, eu passo por uma situação parecida que faz eu lembrar e passar pelo ciclo todo de novo, sabe? E assim, o gatilho principal é esse, sabe? Geralmente essa situação que eu passei em casa foi uma situação que acontecia recorrentemente. Eu fazia alguma coisa boba, sabe, em casa, de criança, sabe? Tipo, deixava uma luz ligada, ou sei lá, sabe? Eu deixava um copo cair, eu esquecia alguma coisa que minha mãe pediu pra fazer, e ela me batia muito. Ela me batia muito. Era uma coisa que não fazia sentido, era uma coisa desproporcional, e que aconteceu por vários e vários e vários anos, sabe? Tem outros traumas também, que eu acabo... Se eu me lembro um pouco como eu me senti, eu pifo também. Tem um que foi um dia que eu entreguei uma prova pra minha mãe, esperando que ela fosse ficar feliz. Eu entreguei a prova tinha um 10 na prova. Eu entreguei a prova pra ela e a primeira coisa que ela me falou foi que não era mais que a minha obrigação. Eu fiz aquilo só pra agradar ela, não era mais que a minha obrigação, saca? A maioria dos dias eu só consigo apagar porque eu bebo tanto, sabe, que eu desmaio. A maioria dos dias eu bebo tanto que eu desmaio. Eu sou um alcoólatra. A maneira que eu mais uso pra poder lidar com o problema do transtorno de estresse pós-traumático é me entupir de bebida, cara. E é uma coisa complexa, sabe? O transtorno do estresse pós-traumático é uma coisa que eu não queria que ninguém passasse.
sabe? Ninguém passasse. E toda vez que eu vejo alguém, sabe, passando por um momento desse, sabe, do botãozinho de emergência, às vezes pode não ser do transtorno do estresse pós-traumático, a minha vontade é de ir lá, sabe, de ajudar a pessoa. E muitas vezes eu não posso, porque às vezes eu me lembro como eu me senti naquele dia e eu pifo de novo. E às vezes é uma pessoa que é mais afetiva comigo, que me olha com um rosto de mais raiva, que lembra um pouco a minha infância. Às vezes é um dia que a pessoa ela pega e, sei lá, ela visualiza e não responde, eu acho que ela tá com raiva. E é muito difícil também, porque tem coisas que não são do transtorno do estresse pós-traumático que dificultam a minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade de ler o que as pessoas estão passando, como elas veem a situação. Eu sempre tive muita dificuldade de ler sutilidade, cara. Sempre tive muita dificuldade de falar o que eu sentia, porque as pessoas sempre pisavam também nos meus sentimentos, sabe? E assim, é óbvio que eu passei a minha vida inteira, sabe? Fiz um tratamento que chama DI, que me ajudou muito. Eu talvez quero tentar outro, sabe? Pra ver se melhora mais. Mas assim, a parada do transtorno do estresse pós-traumático é que o tempo todo ficam apertando esse botão, sabe? O tempo todo o louco levanta, aperta o botão vermelho da emergência, pifa tudo, sabe? E assim, esse louco que tá dentro aí, ele não vai acalmar, ele não vai deixar de ser louco se não pararem de passar por essas situações, sabe? Se eu não parar de passar por tudo isso. E assim, isso afeta demais também a minha vida com as pessoas, com os meus amigos. Meus amigos, eles estão tão saturados também, e eu tô mais ainda, sabe? Eu tô a minha vida inteira passando por isso. E assim, tem gente que às vezes acha que é brincadeira, sabe? Eu não sei nem o que fazer com relação a isso. Não é uma coisa que tipo é fácil, sabe? Não é uma coisa que eu tenho controle fácil na minha vida. E isso também me deixa tão sozinho, sabe? Isso me deixou sozinho a minha vida inteira. Eu sempre fui um cara sozinho, um cara incompreendido. As pessoas nunca conseguiram, sabe, compreender as coisas que eu passava, que eu sentia, como eu via as situações também. E muitas vezes também eu ia tentar falar das situações, sabe, usando da minha experiência, falando usando minhas memórias, sabe. Às vezes as pessoas liam isso como arrogância, às vezes as pessoas liam isso mal. E isso também fazia com que eu pifasse, cara. Que eu achava que a pessoa tá com raiva. Eu sempre fui esse cara cheio de amor, sabe? Pra dar pras pessoas, abraçar as pessoas. Mas, cara, eu não consigo, sabe? Eu não consigo, cara, entregar isso, porque toda vez que eu passo também por uma situação, sabe? É uma situação ali onde eu tô, sei lá, onde eu tô tentando agradar a pessoa, eu volto pra aquele trauma lá da nota 10, sabe? E assim, óbvio que tem traumas maiores, tem traumas menores, esses são os mais pesados, esses são os mais doloridos, sabe? E assim, eu sinceramente eu espero muito que algum dia eu consiga sair dessa, velho. Porque é um saco, mano, é um saco. Mas eu acho que a pior parte de tudo não é nem só isso, cara. Sabe? A pior parte de tudo nem é só isso, cara. A pior parte de tudo é que assim, isso afeta tudo, cara. Afeta às vezes a minha vida até dentro de casa, sabe? A minha cama, o meu quarto, essas coisas aconteceram, todos esses traumas, essas coisas aconteceram tudo dentro de casa, velho. Eu não consigo descansar direito em casa, eu não consigo dormir direito em casa. Já teve várias madrugadas que eu varei sem dormir porque eu não consegui dormir, cara. O meu corpo, ele não se sente seguro nesses lugares, sabe? É quase como se subconscientemente eu não conseguisse, sabe, ver aquilo ali como um lugar de conforto.
Aí eu fico até 3 da manhã pra conseguir dormir, até 1 da manhã pra conseguir dormir. A maioria das vezes eu só consigo dormir porque eu apago de remédio, apago de álcool, sabe? E já teve até outros traumas menores, outras coisas menores, sabe? Igual, por exemplo, teve esse dia que o meu pai também, eu tava morando na casa dele pra evitar minha mãe, sabe? E o meu pai, ele chegou bêbado um dia, tava muito nervoso, muito frustrado, queria muito falar comigo, e eu tava dentro do meu quarto, eu só queria ficar... Eu tava tão desgastado já, sabe? Já tinha pifado tanto já. E aí, véi, ele chegou e esmurrou a porta, falou que ia quebrar a porta, eu tava bêbado também. Abre essa porta aí, não vou quebrar ela. E aí desde então, agora eu pifei de novo, sabe? Eu pifo, eu já... Na porta do meu quarto tem lá, ó, não bata na porta, não fale comigo com raiva pela porta. Se eu não atender, age como se eu não estivesse no meu quarto. Porque eu pifo, eu não consigo dormir, entendeu? Que é o que mais impacta. E assim, isso às vezes já chegou em tantos níveis, sabe? Já teve dias de eu ficar tanto tempo sem dormir que eu tive algo mais parecido com uma alucinação, sabe? Eu olhei pro chão e tinha como se fosse cabelos se movendo pelo chão. Eu já tive sonhos, sabe? Muito bizarros também por causa disso. Eu já tive sonhos onde eu morri, onde atiraram em mim. Eu já tive sonhos. Eu já tive um sonho também onde... Esse foi um sonho quase que mais terapêutico, sabe? Mas foi um sonho onde hoje em dia a minha mãe ela é uma pessoa diferente hoje em dia, mas foi um sonho de que eu matei a minha mãe de antigamente, sabe? E isso me ajudou muito a sair um pouco dessa hipervigilância, sabe? A sair um pouco desse modo de emergência, sabe? Onde eu olho todo lado, eu fico assustado sempre todo lado, eu quero evitar toda a situação, eu fico com medo, cara. Eu fico com medo de passar por todas as situações de novo, sabe? Eu fico com muito medo, cara. Que eu pifo, sabe? E para as outras pessoas é uma coisa tão pequena, tão pouca, e pra mim é uma coisa que derruba eu, cara. Me derruba, saca? E me derruba de um jeito, sabe? Me derruba de um jeito inacreditável, mano, saca? E a minha maior dificuldade é o que? É me manter calmo, é me manter tranquilo, é me manter são, é me manter com um humor legal, sabe? E assim, eu aprendi já a viver minha vida nesse nível de desgaste, nesse nível de humor ruim. Eu aprendi. Mas eu não vou conseguir me curar do transtorno do estresse pós-traumático se eu ficar nesse lugar, sabe? Acho que é aquele momento de respirar um pouco, né? E de tentar deixar isso pra lá.